Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão ocorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhes perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vimos no Evangelho os discípulos que não foram capazes de expulsar o demônio do corpo de um menino. O poder do mal foi maior do que a capacidade deles. Eles estão em formação e não conseguem resolver o problema do mundo inteiro. Trazendo este evangelho para a nossa vida hoje, podemos dizer que há muitos males que são maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-los. A violência, drogas, guerra, doenças, desemprego, terrorismo, enfim. Tem muitos males que nós não conseguimos uma resposta e uma solução de imediato. Porém, devemos fazer sempre a nossa parte. Os discípulos não conseguiram esta graça para este jovem, mas Jesus conseguiu. Então, muitas coisas que nós não temos a resposta e a solução hoje, nós precisamos levar e deixar na mão de Jesus, porque no tempo certo ele vai solucionar aquilo que nós não conseguimos fazer hoje. Meus irmãos, muitas vezes nós fazemos um grande esforço e parece que as coisas até pioram. Alguns questionam se vale a pena lutar, e nós não devemos desistir de fazer o nosso esforço. Às vezes o progresso, que não depende de nós na vida dos outros, é lento e não é obra nossa. Nós devemos deixar que Deus faça a obra no seu tempo. Então vale a pena insistir, vale a pena se doar. Não desanime. É necessário trabalhar para Deus com fé, vivendo pela fé, acreditando sempre. Para Deus nada é impossível.
O pai deste jovem faz uma prece a Jesus. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. A oração desse homem pode ser a oração de cada um de nós que precisamos aumentar a nossa fé com a graça de Deus. E para isso nós precisamos viver ao lado de pessoas que têm fé em Deus. Muito importante que os pais transmitam isso aos filhos, que a família se ajude naqueles que são mais fracos. Na igreja nós precisamos de pessoas que tenham fé, que acredite, que lute, que se dedique, que confie na obra de Deus, na ação de Deus, na intervenção divina. Irmãos e irmãs, para crescer na fé e vencer a nossa falta de fé, muitas vezes nós devemos nos inserir em alguma missão na igreja. A missão tem sempre etapas de superação onde a nossa fé é provada e onde a nossa fé também aumenta. Irmãos e irmãs, para ter fé no coração é preciso evangelizar a cada instante. Não perder a oportunidade de falar de Deus e de evangelizar ajudando, servindo as pessoas. Para isso eu posso ajudar mais na minha paróquia. Com responsabilidade, com a boa administração do meu tempo, eu posso produzir frutos na vida da minha comunidade, ajudando o próximo como eu gostaria que eu fosse ajudado, acolhendo as pessoas como eu gostaria que eu fosse acolhido. Irmãos e irmãs, vamos nos organizar como comunidade, como família, para que a fé possa existir a nível individual, mas também comunitário. Vamos rezar ao longo desse dia esta oração. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Ajuda-me na minha falta de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.